Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Pra Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam aí, ó, muito bem em casa, tá? Se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aula de história e na aula de história de hoje nós vamos focar aqui, gente, nas práticas mercantilistas, tanto inglesa quanto francesa e holandesa. Vamos estudar como é que esse sistema ele se ramificou e atuou em cada uma dessas aí nações, tá bom? Então vamos olhar aí o sistema por cada ótica. Fiquem agora com a explicação da Pro. Aqui na questão do mercantilismo em alguns países, tá bom? Como é que se deu esse sistema em alguns países aí, muito importante da Europa. Vamos começar trabalhando aqui a questão da Península Ibérica. Quando a Pro falar, quando vocês escutarem a questão do termo Ibérica, né, Península Ibérica, vai estar se referindo à Espanha e Portugal, tá bom? Então, quando a gente está falando desses dois países, a gente resume, né, península por conta, né, da posição que eles estão ali na Europa, a posição aí, ó, geográfica, tá bom? E aí, eles recebem essa denominação, turminha, né? E aí, a gente tá falando desses dois países. E eu começo aqui, né, focando que o metalismo também foi bastante forte, tanto na Espanha quanto, né, aqui em Portugal. E as grandes navegações, ela foi, né, como a gente já trabalhou, a gente já visualizou aqui várias vezes, né, ela foi aqui a questão do instrumento achado para encontrar novos metais preciosos, né, principalmente a questão do ouro e da prata, como a Pro já comentou aqui em outros momentos. Além de ter aí a questão de novos territórios, né, que eles encontravam, e aí território também era poder, além das riquezas aí, né, ligadas a esses metais, tá certo? Sétimo ano. E aí a Pro queria dizer para vocês o seguinte, que o acúmulo de metais, naquele momento, definia a riqueza e o poder do Estado ali monárquico, tá bom, minha gente? Então, o Estado, a monarquia, ela era vista a partir da quantidade de acumulação de ouro, de prata, de metais preciosos que ela possuía. Quanto mais ela tinha, mais poderosa ela se tornava naquele momento, tá certo? E aí, as grandes navegações foi a porta para esse acúmulo aí mais feroz desses materiais aí preciosos, né? Desses metais aí preciosos. E aí, gente, as grandes navegações, né, foi inclusive financiada posteriormente por esses metais aí preciosos, tá bom? Fortalecendo ainda mais a figura aí do rei nessa monarquia. Outra coisa que a Pro queria destacar aqui para vocês, antes de começar a falar, né, especificamente de cada uma, é que o objetivo central era a consolidação aí do comércio, tá bom? Então era um dos pontos que eles queriam também com esse processo das grandes navegações, era consolidar o comércio, buscando novas fontes de matéria-prima e também novos mercados consumidores, tá bom, gente? E aí, né, isso se tornou aí um dos grandes pontos também voltado à questão das navegações e do sistema que a gente está trabalhando aí, ok? Então, a apresentação feita, vamos aí aos países de fato. Começo trabalhando aqui a questão da Espanha, tá bom? Como era o mercantilismo aí, a prática mercantilista aí na Espanha? Estava muito voltado à questão do acúmulo de moedas, né, dos metais preciosos que a gente já comentou anteriormente, e aí todos vão ser basicamente características que vai entrar aí para todos os países, mas além disso ela tinha que garantir um equilíbrio comercial. O que foi que a Pro disse que significava quando o país, né, buscava esse equilíbrio comercial? Quem lembra aí, sétimo ano? Lembraram? Então, quando a Pro fala nessa questão do equilíbrio comercial, que era um dos pontos aqui da Espanha, é justamente essa questão de buscar exportar mais do que importar, tá bom? Então, que buscava mais vender do que ter a necessidade de comprar, tá bom? Então, ele buscava esse equilíbrio aí comercial. Era o ponto aí do sistema mercantilista, né, espanhol. O sistema mercantilista aqui, né, português,
Assim como, né, o espanhol tinha o objetivo de acumular metais também, né? Como eu falei para vocês, é um ponto aí que vai estar relacionado a todos. E, além disso, né, tinha aqui a missão de facilitar as relações comerciais. Lógico, evidentemente, que isso acirra, né, aí aumenta a disputa entre essas duas nações no processo de colonização. E aí, gente, nesse processo todinho, eles começam a criar, né, estabelecer alguns pactos aí, né, alguns tratados, né, para ficar mais claro aí o processo de exploração nessa região, né, que era de dominação aí da Península Ibérica, tá bom? Na América, principalmente, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, Portugal passou a estabelecer, né, o controle de forma mais intensiva aqui, né, implementando aqui as colônias de exploração. Diferente da Espanha, que deixava, né, suas colônias mais livres, tá certo? Só tendo esse cuidado aqui com esse equilíbrio comercial. Portugal não. Portugal na sua colônia, né, que era o Brasil, vamos ser aqui mais claros, né, eles impuseram aí de fato a colônia de exploração. Essa colônia de exploração é o quê? O que eu puder retirar, né, de matéria-prima, eu vou retirar. Um exemplo claro disso é a questão da exploração do pau-brasil, né, que era uma árvore aí que era extraída uma tinta que tinha aí, né, vermelha, que era muito valorizada, né, por todos aí na Europa, e que ele fez o processo aí de exploração, né, durante aí 30 anos de forma bem intensa, né, e era uma coisa que só ia beneficiar os portugueses, porque, né, o Brasil acabou realmente quase entrando em extinção aí essa árvore, tá bom? Então, esse é o processo de exploração aqui português, tá bom? Falamos do espanhol, português. Vai continuar agora trabalhando a questão inglesa, né? As práticas mercantilistas, né? Voltada aqui, né? Realizada pela Inglaterra. Turminha, aqui na Inglaterra, também, como os demais países que a Pro falou anteriormente, os dois, né? Que a gente trabalhou anteriormente, também estava na questão, né? Voltada à questão de acúmulo de metais preciosos. Só que aqui há uma diferença, né? Por quê? Porque eles estavam mais preocupados com a questão dos produtos manufaturados que eles tinham. É tanto, né, que eles eram tão voltados com a questão da produção manufatureira, né, e têxtil também aí, que são eles que fazem, né, a Revolução Industrial, né? Porque eles já estavam mais acostumados. Então aqui eles tinham como missão o chamado comercialismo. Comercialismo, esse nome aí a gente não tinha escutado antes não, né? Então, comercialismo era o que, gente? Era justamente essa questão da exportação dos seus produtos aí manufaturados, tá certo? Então, era o ponto aqui das práticas mercantilistas inglesas, tá bom? É tanto que a parte que a Inglaterra dominava, né, aqui na América, ela ficava muito livre, tá? Era colônia, mas eles tinham aí uma liberdade que parecia até ser, né, países independentes, né? E aí quando, inclusive quando a Inglaterra percebe isso, né, e tenta retomar, muitos países chegam aí à sua independência, porque não aceitam mais, né, serem cobrados, serem explorados, né, já que passaram a vida toda aí praticamente, né, sendo bem livre. Ok? Outro fator importante para o fortalecimento econômico dos ingleses era a sua marinha mercante. A gente sabe que eles eram que tinha aí, né, a questão da marinha mais imponente aí, né, e mais tecnológica, mais avançada nesse momento, tá bom? Porque aqui a gente já tinha, ó, um tempo das grandes navegações. Enquanto os demais países, ó, pararam de investir, os ingleses continuaram investindo aqui na questão da marinha mercante, tá certo? E outro ponto aqui que a gente vai ter, né, no processo aqui já, aqui por volta de 1600, é justamente que eles criam, né, o que a gente chama das companhias aí, né, que eram como se fossem, né, empresas que iam organizar esse sistema aí de venda, né, e de exploração, inclusive em outros territórios, tá bom? Sendo assim, criaram, né, o que eles chamaram dos entrepostos comerciais, que eram pontos de paradas para ir fazer reabastecimento e também venderem aí seus produtos e pegarem também outras mercadorias, né? A gente cita aqui os principais entrepostos, né, seriam a Índia e a Indonésia,
aí, né, na questão inglesa. Entendemos, turminha, como se dá as práticas mercantilistas aqui inglesas. A Pro ainda quer ressaltar, né, dentro do processo inglês, porque cada um vai ter uma particularidade, né, uma questão aí que vai chamar atenção aí, né, para a sua forma de exploração desse sistema aí das grandes navegações, o sistema mercantilista. Eu quero chamar a atenção para vocês que já no período aí, né, que a gente vai chamar no final aí do século, né, 17, já tinham aqui, né, por conta da questão da sua imponência na marinha inglesa, o processo, né, de tentativa de controlar ainda mais. É nessa tentativa de controlar ainda mais por vias, né, do mar aí, que a gente vai criar dois atos, vão ser criados aí, né, por a Inglaterra, dois atos aí muito importantes, né, que são dois atos de navegação, tá certo? E aí, o primeiro, ele vai ser estabelecido, elaborado lá em 1651, né, por Oliver Cromwell. Ele vai fazer, né, vai obrigar, na verdade, aí, né, que todos os produtos, né, a serem transportados pela marinha aí, pelos navios ingleses, tá certo? Todos os produtos que circulassem aí no Oceano Atlântico, né, fosse aí, no caso, levado, transportado pelos navios ingleses, tá certo? Então, esse primeiro ato, né, colocava essa obrigação para todos os países. Eita, professora, e quem não cumprisse? Quem quisesse levar no seu próprio barco? Eles tinham aí a autorização para afundar qualquer navio que eles achassem levando produtos que não fosse aí navio inglês. Isso daí é o primeiro ato, tá bom? Depois aí, né, 9 anos depois é criado o segundo ato. E é criado o segundo ato por quê, sétimo ano? Porque eles percebem o quê? Que o primeiro ato não estava dando muito certo, né? Não estava dando muito certo por quê? Porque o pessoal estava burlando. Mesmo com o ato já sendo colocado, ainda tinha muitos navios, né, que não eram ingleses, que estavam levando mercadorias, tá certo? E aí, o que foi que eles criaram? Criaram um segundo ato, que foi criado aqui, ó, em 1660, né? E aí, obrigava as embarcações a terem um capitão de nacionalidade inglesa. Então, todo capitão, toda embarcação, né, seja de qualquer país, tinha que ter um capitão inglês. Né? E 70% da tripulação deveria também aí ser inglesa. Por quê? Porque a partir desse momento ele controlava, inclusive, o que estava sendo colocado aí, né? Porque se era um inglês, ele ia ter, né, essa obrigação, né, de estar aí numa fiscalização mais intensa. Então, o primeiro ato e o segundo ato, tudo voltado à questão, né, de manter o controle aí, né, dos ingleses sobre o comércio aí, né, o transporte, né, dentro aí dos oceanos, tá certo, turminha? Então, pontos aí da prática mercantilista inglesa. Nós vamos agora focar na prática mercantilista francesa, tá certo? A gente já falou 3 países, lembram aí qual foram? Pronto, né? Então, a gente falou de Espanha, Portugal e da Inglaterra. Agora, a gente vai falar como foi que se deu aqui na França o processo mercantilista. Na França, eles procuraram desenvolver uma industrialização também de manufaturados, tá bom? Manufatureira aí, né? Esse tipo de industrialização, que era a base aí da sua economia. O que é que tem de novo aí? Que essa prática recebeu aí o nome do primeiro-ministro, né, das finanças francesas, tá bom? Que era Colbert. Então, por essa homenagem, essa prática ficou conhecida aí como colbertismo, tá bom, gente? Como sendo aí, né, uma coisa ligada, né, às ideias que esse primeiro-ministro aí das finanças tinha. Então, quando vocês ouvirem essa nomenclatura, colbertismo, vai estar falando da prática mercantilista francesa, tá certo? Só se refere à França, tá bom? É um dos pontos que vocês têm que ficarem aí ligados. Outra questão aqui, né, que os principais produtos que eles trabalhavam para não fazer enfrentamento, né, a outros países era a questão dos tecidos, mas tecidos de luxo, tá bom? Não era qualquer tecido que eles produziam. E também
né, tapeçaria, né, a questão de porcelanatos, né, e objetos aí de vidro, tá certo? Tudo isso aqui estava voltado à questão aí da manufatura francesa. Outro ponto que a Pro queria estabelecer aqui com vocês é a questão do protecionismo, tá bom? Que a França tinha muito voltado aos seus territórios, tá bom? E aí, tudo isso para fortalecer a questão industrial, tá bom? E aí, os franceses tinham aí, né, essa questão de exportar, só para quem eles realmente já tinham um conhecimento, uma relação aí mais estabelecida. Tudo isso, né, visando aí, né, ter uma proteção maior, né, da sua forma aí de comércio. Entendemos a francesa, como a francesa ela é bem resumida, tá bom? Contemplou aqui nesse único slide. Então, anota as informações aí principais. Vamos seguindo aqui para os holandeses, tá bom? As práticas mercantilistas holandesas. Então, como eu falei para você, a gente fecha aqui, né, com os holandeses, os 5 países, né, que se destacaram nesse período aí do sistema mercantilista. E aí a Pro começa colocando para vocês, né, que nesse momento os holandeses já tinham uma burguesia mercantil aí bancária, muito bem afinada, né, e organizada. Então, essa burguesia, ela controlava todos os pontos aqui, né, desse sistema mercantil e também já tinha aqui um sistema bancário mais estabelecido, tá bom, gente? Então, aqui, para poder ajudar, né, e em outras palavras, né, o comércio holandês era controlado diretamente aqui por 3, né, frentes aí da burguesia holandesa, né? E aí eles tinham 3 fatores que se destacavam aí nesse controle. O primeiro fator aqui, né, inclusive a Pro coloca para vocês, é quando ele cria, né, também aí imitando, né, aqui os britânicos, ele vai criar também a Companhia Holandesa, tá bom, das Índias Orientais. Eram como se fossem empresas que iriam, né, explorar esses produtos nessa região das Índias, que ainda nesse momento era muito importante, tá bom, minha gente, para o comércio, porque era de lá que vinham muitos produtos que todos tinham interesse, né, como a gente já falou anteriormente, a pimenta, né, a noz moscada, tudo isso vinha de lá. Então, tinha que ter uma fonte de exploração aí nesse sentido, tá certo? E aí, né, com essa questão, né, com essa companhia que parecia uma empresa, né, ela tinha aí a missão de definir as relações comerciais estabelecidas entre a Holanda e as Índias, tá bom? Que era da onde vinham esses produtos, tá certo? Isso, né, pareceu aí, né, uma prática bem parecida com a que tinha sido criada aí, né, por os ingleses, tá certo? Outro ponto é a questão do Banco de Amsterdã, que, né, vai ser um dos primeiros bancos aí que a gente vai ter, turminha. E era responsável pela circulação de moedas nessas relações aí comerciais, tá bom? E também fazia alguns empréstimos para que, né, países e até mesmo, né, alguns comerciantes pegassem para poder desenvolver esse setor aqui mercantilista, né, holandês. O último ponto é a questão do colonialismo. O que é esse colonialismo? É a questão do pacto aí colonial, né? Que suas colônias só poderiam ter relações comerciais com ela mesma, tá bom? Com a sua metrópole. Não poderiam aí ter relações comerciais com outros países, tá certo? Então eles também criam aí, né? E exploram cada vez mais os bens aí das suas colônias para poder comercializar aí com outros países em outros momentos da história. Tá certo, turminha? Então, esse último ponto aqui, o colonialismo, está relacionado diretamente à questão do pacto colonial. Esse pacto aí colonial está relacionado ao quê? A questão dessa relação que só poderia acontecer de compra e venda de produtos da colônia com sua metrópole, ou seja, com a Holanda. Não poderia ter relações comerciais com outros países. Espero sinceramente, né? Então aí eles criam leis e tudo mais voltado para essa dominação aí da metrópole sobre sua colônia. E a Pro finaliza aqui, né, nossa pequena discussão sobre a questão mercantilista, né, as práticas mercantilistas nesses 5 países, né, que são os 5 países, né, que se destacam nessa questão das grandes navegações e no sistema, né, mercantilista.
Tá bom, turminha? Então, a Pro espera que vocês tenham compreendido, né, o que a Pro colocou aqui na aula de hoje, porque também é a aula que finaliza o nosso capítulo, o capítulo 7, que fala sobre essas grandes navegações e esse sistema mercantilista, tá bom? Na próxima aula, a gente já vai voltar com conteúdo novo, tá certo? Então, aproveite e revise todo o material sobre esse capítulo 7, que é aquele material, ó, muito bacana para vocês, ó, saírem aí muito espertos sobre esse conteúdo que é básico, tá bom para vocês? Então, espero que vocês aproveitem muito esse material. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, ó. Beijos da Pro.